Homem é muito difícil a gente se abrir. Para o homem é muito difícil falar que, ó, faltou o dinheiro. Fiz cagada. Ó, tomei a decisão errada. Eu preciso voltar atrás. Para o homem dói falar desculpa. Para o homem dói falar me perdoa. Estamos iniciando hoje o nosso podcast, o nosso videocast do Grupo dos 12. E nós trazemos um conteúdo empreendedor aqui muito fantástico. Esse grupo nasceu no coração de Deus e nós vamos descobrir como. Eu quero, antes de tudo, cumprimentar e saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Nossa Senhora, a Santíssima Virgem Maria. E já quero aproveitar aqui também, chamar os convidados que vão contar um pouquinho para nós aqui como que nasceu essa ideia, como que nasceu esse projeto, como que de fato isso tem sido viabilizado e como tem ajudado milhares de empresas aí pelo nosso Brasil afora com a atitude deles. Então nós vamos começar pelo Felipe. Quero convidar o Felipe aqui para ele se apresentar, falar um pouquinho quem é o Felipe, como que o Felipe chegou até esta cadeira aqui. Compartilha com a gente um pouco, Felipe. Vamos lá. Obrigado, Carlos, pela introdução. Bom dia, boa tarde, boa noite, que não tem hora, né, para assistir podcast. E muito grato estar aqui com vocês, amigos, irmãos em Deus. Estamos aqui pela vontade de Deus, né? Sempre pela vontade dele. Então, hoje iniciamos um projeto que, se Deus quiser, terá muitos frutos. Já está tendo, né? E eu sou o Felipe, sou casado, tenho 47 anos, 3 filhos. Estou na igreja desde antes de nascer. Eu falo que antes de nascer tem uma foto do papai e da mamãe no baile da comunidade, com o barrigão lá e o Felipe já na barriga. Mas a nossa conversão é diária, né? Quantas e quantas quedas e levantar de Deus a gente vai aprendendo e vai se convertendo a cada dia. Tive uma grande mudança na minha vida nos últimos 6 anos, quando mudei para a paróquia São José. E lá São José tem trabalhado muito meu coração. Só de falar já se emociona, porque tem sido muito profundo o que São José tem feito na minha vida. Estamos aqui hoje para partilhar, para conversar e trazer novidades aí para todos. Obrigado, Carlos. Muito bom, Felipe. Mas o Felipe não veio sozinho, né? O Felipe trouxe aqui, na verdade, um arsenal de peso aqui. Realmente, o arsenal bélico aqui é poderoso. Nós estamos falando para empreendedor aqui, entenda muito bem isso. Eu quero então convidar aqui o Leonardo a estar com a gente, a se apresentar. É outro idealizador dessa estrutura, de todo esse projeto, tudo que está sendo né, desenvolvido nesse tempo. Léo, fala com a gente um pouquinho como nasceu, fala de você primeiro, depois a gente entra no projeto. Quem é o Léo? Como que o Léo chegou nessa cadeira, né? O que fez o Léo estar hoje sentado nessa cadeira e com toda essa iniciativa? Bem, Carlos, acho que você falou bem, né? De peso, né? Literalmente. Mas, vamos lá. Eu sou Leonardo Vasco, eu tenho 39 anos, sou pai de 6 filhos, 2 já no céu. Sou empresário desde 2016, estou nessa vida, nessa luta diária. Também estou, como o Felipe disse, nessa conversão diária, né? Também São José tem feito muitas mudanças aí na minha vida, como pai, como decisor de várias coisas. E a gente está junto nesse projeto aí, né? Um sonho de Deus que começou incomodando a mim, e aí eu puxei o Felipe, e hoje a gente está aí no nosso primeiro podcast. Uau, gente, que incrível, um sonho que nasceu no coração de Deus. Isso foi fala do Leonardo. O Felipe falou que a vida dele tem mudado, dele chegar na São José. Então eu acho que o coração de Deus e São José tem alguma coisa a ver com isso. Felipe, eu tô certo ou eu falei bobagem aqui? Me ajuda a entender essa parte. Eu tenho um carinho muito grande por São José, mas para mim ele era mais um bonequinho no presépio, né? Desde a minha infância, São José era ali, Sagrada Família, a gente tinha um carinho especial, mas quando a gente descobre o Sagrado Coração de Jesus, o Imaculado Coração de Maria e o Castíssimo Coração de São José, a gente vê um triplo coração que nos abraça, né? Coração de Deus Pai, coração de Nossa Senhora e o coração de São José. São José tem sido o símbolo do que nós precisamos ser hoje, né? Como homens, como empresários. São José era empresário, né? Tinha uma marcenaria. Gostei disso, Felipe. São José era empresário. E nós precisamos aprender com ele tudo. Primeiro na santidade, na pureza, na proteção da família. Imagina assim, Deus lá, nos seus planos,
e tinha 2 tesouros, Nossa Senhora e o Menino Jesus. Quem que eu vou colocar para cuidar desses 2 tesouros? Os tesouros mais preciosos de Deus. E não tinha nenhum homem, ninguém mais justo, na Bíblia fala, né, homem justo, que São José. Se tivesse um homem mais santo do que São José, seria ele escolhido para cuidar desses tesouros. Então a riqueza, a profundidade, cada vez que eu paro para rezar com São José, para estudar um pouquinho sobre ele, eu descubro coisas novas que transformam a nossa vida. Muito, muito bom. Agora a gente vai entender um pouquinho o que significa nasceu no coração de Deus. Léo, fala pra gente como que é nascer no coração de Deus e chegar ao conhecimento do homem. Como que foi esse caminho? Teve um caminho? Conta pra gente, deixa a gente entender um pouco disso. Na realidade, Carlos, eu sempre fui meio faminto por conhecimento, né? Por o que eu posso aprender mais, aonde eu posso buscar mais informações, mais dados para a gente poder crescer como pessoa, para a gente crescer como pais, para a gente crescer como empresários, para a gente poder prover melhor, assim como o Felipe disse que São José, ele proveu, né? E apenas só um pequeno parênteses aí do Felipe falando de São José, a gente tem refletido muito sobre isso, né? Vira e mexe a gente para tomar alguns cafés e a gente reflete sobre São José. Ele foi o único homem que Deus chamou de pai. E eu acho que só por esse simples fato já vale tudo. Tudo. Né? Mas enfim, retornando da onde surgiu isso, e por nessa busca do conhecimento, em determinado momento eu me senti sozinho como empresário, e acho que isso é uma dor de talvez todos os empresários, né? Ou 99% no mínimo. E aí eu comecei a frequentar grupos de outros empresários, né? E como tá meio que na moda, vamos dizer assim, a galera foi para Alphaville, né? Então, e eu comecei a frequentar alguns grupos de empresários de Alphaville, né? E alguns com viés cristão, outros não, mas que no fundo, eles sempre queriam fazer um pitch de vendas ali por trás, queriam te vender uma mentoria, e eu não estou dizendo que isso está errado, tá? Mas eu comecei a me incomodar que a gente poderia fazer isso de outra forma. A gente poderia fazer isso de outra maneira, com outro viés, né? E aí eu comecei a pedir para Deus. Comecei a colocar em oração, e aí tem um retiro dos pais, né, do colégio que os nossos filhos estudam. E aí a gente foi para esse retiro. E nesse retiro eu fiquei pedindo muito a Deus para me iluminar, trazer uma pessoa para que eu pudesse compartilhar essa minha ânsia, né? E aí Deus me mostrou o Felipe e falou assim, vai lá conversar com aquele fulano, né? Que até então o Felipe, ele era o presidente, né, da confraria de São José. E eu falei, tá bom, senhor, eu vou lá trocar uma ideia com ele. E aí, no cafezinho do retiro, eu falei, ô Felipe, pô, tô com uma ideia assim, assado, a gente, putz, nem se conhecia. Fui na caruda mesmo, sabe? Felipe, é o seguinte, ó, eu tenho uma empresa assim, assado, eu tô com a ideia de fazer isso, isso, isso. Só que aí, o que eu não sabia, o Felipe, ele é 100% da prática, né? Ele já não pensou muito. Falou, não, Léo, putz, da hora, vamos fazer isso, isso, isso. Então, assim, a gente já saiu dali com algumas ideias. Né? Um plano de ação, podemos dizer assim? Com um plano de ação, sim. A gente já saiu com alguns, ou com um rabisco, com um projeto. A gente já saiu com um projeto ali meio que arquitetado, né? E dali a gente começou a conversar mais, a namorar o projeto, né, do que seria isso. Levamos o Padre Funchal. Levamos para o padre, né, a gente fez uma reunião com o padre, que está como diretor o diretor espiritual do nosso grupo, né? Então, assim, todas as nossas dúvidas, as nossas ânsias, os nossos próximos passos a gente coloca sob a bênção dele, né? Que na verdade também é uma da cartilha do empreendedor, é a gente ter mentores, né? Provérbios, né? Exato, 3, multidão de conselheiros. Tá? Exatamente, né? E ainda ter um conselheiro sábio, empreendedor,
e padre. Uau. Né? E pai, né? Então, assim, ele também é o nosso pai, né? Então, a gente conversou com tudo isso e a gente chegamos no nome Grupo dos 12. Por quê? Porque lá com Jesus começou com 12. E quais eram esses 12? Não eram as melhores pessoas, não eram os melhores perfis, né? Assim, a gente vê Pedro. Pedro primeiro fala para depois pensar. Pega João, totalmente bipolar, né? Ama Jesus, mas depois quer tacar fogo na multidão, né? Assim, você pega o melhorzinho ali no perfil dos 12 seria Judas. E depois ele faz o que faz, né? E a gente chegou nesse nome por causa disso. Porque estamos aqui. Pessoas imperfeitas, como eu, você, Felipe, pecadores, mas que a gente tem um sonho de chegar ao céu, né? Assim, eu preciso chegar no céu. E voltando a falar de São José, eu preciso entrar no céu, eu, minha esposa e os meus filhos. E mais quem eu consigo carregar comigo. E mais quem eu conseguir carregar Uau, com ele. parabéns Então, daí começou o nosso projeto. Só complementando um pouquinho a fala do Léo, muito bem colocado. O empresário hoje ele é sozinho, né? Por quê? As dores que eu tenho na empresa, eu não posso compartilhar com os funcionários, né? Algumas dores ali eu não consigo compartilhar com eles. A gente fala que um dos 12 falou isso essa semana para mim. Eu acordo todo dia desempregado. Gustavo falou, eu acordo todo dia desempregado, porque eu tenho aquela conta para pagar, tenho as despesas da empresa, eu tenho que fazer isso. Então não é uma vida tranquila e calma. Eu estou no processo de migração, né? Eu saí de 12 anos de empresa, uma multinacional, e os últimos 4 anos a vida tem sido... Não, segura a parte empresarial. Segura a expectativa. Gente, eu quero falar com você aqui. Você concorda com o Leonardo e com o Felipe que a vida do empresário, do empreendedor é solitária? Você concorda? Coloca embaixo aí. Eu concordo, é solitária. A gente vai conversar com você, tá bom? Mas antes da gente seguir, Felipe, nessa parte que eu quero muito saber, eu tô mega curioso aqui, aflito para saber isso. Eu quero saber como que foi quando o Léo chegou em você, meio que era uma pessoa que você tinha conhecimento de vista, né? Não era ali aquele entrosamento todo, e de repente trouxe uma proposta que eu entendo ser ousada, né? Como que foi isso? Volta naquele dia, rebobina aqui a memória, o Léo chegando no retiro, né, com uma proposta dessa extremamente audaciosa. E como que foi receber aquilo? Nesse processo, estava saindo de uma multinacional e comecei a desbravar, né? Consultoria de empresas, trabalhando com empresas de amigos, passei por diversas e nesse momento de transição veio a confraria, né? Que foi o virar de chaves ali, conhecer São José e me despertar na conversão. E nesse momento foi que o Léo chegou. A gente estava acho que no primeiro, segundo ano da confraria, se não me engano. E tudo muito novo, e os irmãos vinham a nós como uma referência ali de presidente, de conselho, e trazendo muitas coisas, dores particulares e os mesmos sentimentos, né? E o sentimento que o Léo colocou foi esse, né? De eu tenho vontade de fazer algo maior, mas sozinho eu não consigo, me corrija se eu tiver. E essa solidão do empresário, né? Que não pode compartilhar as dores com todo mundo, com a esposa, às vezes alguma coisa, é complicado, né? Tem que ter um estômago de avestruz para segurar e digerir. A resiliência de um empresário tem que ser muito grande. E nesse momento ele veio com algumas ideias, precisamos fazer, tem um monte de gente que precisa de ajuda, a gente pode ajudar, a gente pode fazer. Na hora, a minha esposa fala, Felipe, você precisa parar e respirar, né? Porque eu já estou fazendo antes de pensar. Achamos o Pedro do Achou grupo, o Pedro, exatamente. Primeiro faz, depois pensa. Primeiro faz, Já temos ele. Atropelo. Abemos Pedro. Abemos. E aí vai nessa ânsia de fazer, vamos falar com o padre, vamos montar um grupo, vamos chamar fulano, ciclano, beltrano, fizemos uma listinha ali prévia. Resumindo, dia 24 de maio, tá aqui na minha colinha, 24 de maio de 2024, juntamos 12, né? Juntamos 12 empresários no evento. O padre foi convidado, mas no dia ele estava impossibilitado de agenda, mas mandou um vídeo pra gente, tá gravado esse vídeo. E ali a gente jogou na mesa. Gente, somos empresários de vários níveis. O Léo pode até falar melhor. Cada um numa fase da vida. E ali a gente juntou e falou, ó, tem um tanto de ideia. Colocamos uma apresentação lá.
E a gente começou a pensar no que nós poderíamos fazer, né? O Léo pode continuar a partir daí. E aí a gente colocou aquele, falando em inglês do brainstorm, mas traduzindo Mineirês, né? o toró de parpite, a gente começou a jogar um monte de ideias. Mas eu volto a dizer, a solidão ela é latente em todos, né? A gente tinha na época pessoas como o Felipe, que estava numa transição e o faturamento ainda zero, como a gente tinha empresários que faturam milhões por mês ali. E a nossa ideia era meio que montar uma escadaria ou uma corrente onde cada um pudesse trazer o outro para o próximo degrau. Ó, eu já passei por isso, ó, eu já fiz isso, muda esse caminho. Só que sob a luz de Jesus, sob a luz dos mandamentos, sabe? Porque hoje é muito fácil a gente pegar, ó, faz o seguinte, pega esse caminho aqui, ó, que vai dar bom. E realmente dá bom, naquele momento. Só que a conta chega, né? Eu sou uma prova viva disso. Já fiz caminhos distorcidos no passado e a conta tá chegando agora. E aí eu vou ter que resolver. Só que o que acontece? Graças ao bom Deus, nós temos a possibilidade de confessar e de seguir. Só que mesmo assim, você fica com a bucha lá para resolver. Então, esse era um das ideias. Pô, como que a gente faz no melhor caminho? Só que um caminho que me leve para a santidade. Né? E assim, meio que parafraseando a música do Juninho, realmente é uma violência. O reino dos céus é violentos. O reino dos céus é dos violentos. Terra é mais ainda. Exato. Os templários aí. E aí, enfim, e aí é um dos motivos também da gente ter os templários como... símbolo, né? Eu quero deixar o templário mais pro final, mas, enfim, vocês me permitem? Claro. Mas, enfim. Então, assim, essa é ainda a nossa intenção de pegar pessoas e te levar para o próximo degrau. Qual é o próximo degrau? Não importa. O seu degrau, ele pode ser uma renda extra. O seu degrau, ele pode ser você sair do faturamento zero para 3, 5 mil por mês. O seu degrau pode ser do 50 por 100 mil. O seu degrau pode ser do meio milhão para 1. E centenas de milhões e para o bilhão. Não importa qual é o degrau. Mas um degrau que seja santo. Um degrau que seja reto. Porque eu acho que isso é um bem comum nosso. A gente não quer abrir mão do céu. A meta é o céu. Só que assim, é possível a gente conseguir chegar no céu e levar o máximo de pessoa com a gente e, se possível, que a gente consiga realizar mais coisas. E completando a parte do empresário solitário, né? Algumas regras que tem nos esportes, por exemplo, mergulho. Você nunca vai sozinho para um mergulho, né? Eu tenho um amigo que não voltou. Foi sozinho. É uma das regras você nunca ir sozinho. Pode dar problema no equipamento, você pode passar mal e N fatores para você não voltar daquela jornada. Fazer uma trilha, uma escalada, né? Tivemos aí um acidente com a menina aí numa escalada. Um rei, quando ele vai para a batalha, ele nunca vai com uma estratégia pensando sozinho, né? Ele tem um conselho, tem pessoas ali que vão fazer esse toró de parpite, né? Ajudar ali na condução daquele projeto. Então, essa também foi a ideia, né? De juntar 12. E aí puxamos lá nos 12 apóstolos, que formou a igreja até hoje. 12 pessoas imperfeitas, 12 pessoas que estavam em outras tarefas, mas que eram empresários, eram pescadores, eram cobradores de impostos. Tinham, né? Suas empresas, né? O seu labor. Empresas, e aí juntou esses 12 imperfeitos e fez o que é a igreja de Cristo hoje, né? Então a gente parafraseou, né? A gente copiou Jesus nessa questão de trazer 12 e tentar ali com a graça de Deus, com o Espírito Santo. E aí tem um momento muito forte, né? Quando eles estão ali pós-ressurreição de Cristo e vão se esconder. Só que quando eles se escondem, estão com medo, estão fugindo. Um já foi para... Os dois que fugiram lá, Jesus pegou no meio do caminho, que já estavam voltando para a vida antiga, Emaús. E aí o Espírito Santo vem, né? Vem sobre os apóstolos em Pentecostes e ali tem um renovo. Eu falo que a gente está na última fase, né? O game over, porque Deus falava com os homens
direto, né, no Antigo Testamento, depois vem Jesus pessoalmente falando e ensinando os apóstolos. Ele fala, eu vou, mas eu deixo quem? Deixa o Espírito Santo. Para fazer. Então a gente está na última fase, negado. Ou se converte ou o bicho agora. vai pegar. Exatamente. Então nós temos o Espírito Santo, nós somos batizados, nós somos profetas, reis e pastores, né, na nossa casa, nossa família. E juntar isso com pessoas que querem a mesma coisa, buscar o céu e trazer um bem comum, eu acho que tem tudo para dar certo. Uau. Eu quero seguir nessa linha, mas antes, Léo, eu quero que você olhe para aquela câmera ali, ó, e faça o convite dos degraus da escada para os empresários, de 0 a 5, de 5 a 10. Você fez aqui realmente um percurso bem interessante, mas eu quero que você faça um convite aos empresários a estarem aqui nos ouvindo, a compartilhar esse vídeo, fazer essa nossa mensagem aqui chegar mais longe. Então olha para aquela câmera ali, ó, e faz esse convite para essa turma, independente do faturamento, igualzinho você fez agora. Então vamos lá, gente. Vocês que não importa o degrau que você está, mas que você quer subir, você quer seguir. Então não importa se você está de 0 para R$1.000 por mês, de 0 para 3, de 0 para 5, não importa. De 5 para 50, de 50 para 100, de 50 para 500 mil, de $500 mil para 1, daí para 100 milhões, de 100 milhões para 1 bi, não importa. A nossa ideia aqui é construir um time, é construir um grupo que se ajude, que te leve para o próximo nível, que te leve para o próximo degrau. Então, fica o convite, siga a gente, compartilhe, curta e quem sabe também pode, deixa comentário aí para vocês virem aqui também, bater um papo com a gente. A gente precisa, né? Assim como o Felipe disse, o Espírito Santo a gente precisa com quem também é do Espírito Santo. Sim. Então, acompanha a gente. É isso. Uau, muito bom. Então, gente, fica o convite do Léo e aquilo que te trouxe até aqui, o conhecimento que te trouxe até aqui, não é o mesmo que vai levar você para o próximo nível. E como o Léo disse, esse grupo aqui é extremamente homogêneo, né? Tem empresários ali com faturamento 0, iniciando uma jornada, mas iniciando certo, né? Mas nós temos já empresário que fatura algumas dezenas de milhões nesse grupo, que consegue também nos dar a sua ajuda, a sua contribuição, e estão fazendo. Então venha com a gente. Felipe, agora eu volto para você para a gente dar sequência naquilo. Então, somos homens cheios do Espírito Santo. Somos homens que estamos no meio empresarial e no meio dos negócios. Como a gente faz o equilíbrio de tudo isso? Guarda a pergunta que na sequência você vai responder a mesma pergunta. Como que a gente equilibra? Sou um homem de Deus, mas estou num mercado extremamente agressivo, extremamente, né, desonesto em alguns momentos e talvez por algumas pessoas, enfim. Né? Como que a gente equilibra? Ser católico, ser cristão, ser batizado no Espírito, ser honrado como São José, até o ponto de chegarmos a ser justos, e aí sim a gente vai estar um modelo, o molde perfeito daquele que nos inspira, né? Num mundo hoje que a gente percebe que alguns valores já não são tão negociados. Não estamos falando de um ou de outro, mas no contexto aqui histórico. Primeiro, acho que de tudo é a oração. Né? Oração, ter um diretor espiritual aí que nos acompanha. Eu tenho em casa a minha metade, Adriana, beijo, te amo, que ela é meu porto seguro, né? Então, o Felipe já tá correndo, ela fala, vamos rezar, segura, respira, vamos planejar. Será que é isso mesmo que Deus quer? É muito difícil, né? Eu fico imaginando São José lá, dormindo, querendo fugir, falando, meu Deus do céu, a mulher tá grávida, eu vou fugir. Não denunciou, porque ele era um homem bom, era um homem justo. E aí, ele se recolhe, né? Aí tem os sonhos de São José. Primeiro, segundo, terceiro. Então, na oração. Acho que o fundamento é a oração. É pedir a Deus qual que é o caminho. A gente sabe quando o espírito fica inquieto quando a gente está fazendo a nossa vontade, né? É mais fácil, é mais rápido, mas a gente sente alguma inquietação. Não tá certo isso aqui, tá estranho. E o Espírito Santo vai te soprando. Vai te soprando. Eu tive um momento muito forte com o Espírito Santo quando eu saí da empresa, acabou o plano de saúde, acabou a segurança, acabou o dinheiro, e eu fui parar no pronto-socorro com uma pedra no rim, né? E aí, 12 horas de espera, pessoas humildes ali, pessoas de todo jeito, né? Caídos, acamados, passando mal, vomitando, e eu ali falei, Senhor Jesus, o que o Senhor quer de mim aqui, né? E eu com toda a prepotência, toda a arrogância, todo o orgulho,
sentado ali, olhando para o lado, falando, não tá certo isso aqui. E aí, no momento de silêncio ali, o Espírito Santo fala muito alto. O que você tem diferente desses outros? O que você é diferente dos outros? Então, eu me achava superior, porque tinha estudo, tinha inglês, tinha pós-graduação, tinha viajado para o exterior. Mas, no final, todos nós somos filhos de Deus. Filhos amados de Deus. Alguns com mais oportunidades, outros com menos. Eu tive uma graça de estar numa família que me deu condição de estudo, que me deu condição de ser quem eu sou hoje. Mas se eu tivesse tido a mesma condição daquele outro irmão que estava do meu lado ali, no pronto-socorro, sem ninguém por ele, é Deus. Né? O mesmo Deus que vela pela minha vida, que cuida da minha vida, cuida da vida daquele irmão do lado. E ali começou a me transformar. Né? Pedir a Deus qual que é o caminho. E isso para tudo na vida. Profissional, pessoal, familiar. É a oração e colocar Deus em primeiro lugar. Acho que a partir daí as coisas começam a fluir. Muito, muito bom. Léo, sua vez, a pergunta é a mesma. É o podcast mesmo. Pode estar. É o cara que mais manja de podcast ou não. Ele tem que estar bem à vontade aqui. Na realidade, eu volto para o reino dos céus é dos violentos. E indo nessa linha, eu tenho uma opinião um pouco mais radical quanto ao equilíbrio, né? Inclusive, a gente tem uma frase lá na empresa que a alta performance não está no equilíbrio. Porque a todo momento a gente está colocando com a nossa vida em desequilíbrio. Vamos orar, então vamos desequilibrar, vamos mudar a rotina das nossas crianças e vamos levar, por exemplo, para um cerco de Jericó, que é o que está acontecendo hoje. Então, eu desequilibrei toda a rotina da minha família. Vamos crescer a empresa, então a gente vai precisar ter mais caixa, mais produto, mais logística. Desequilibrou todo o ritmo da empresa. Vamos sair do degrau 1 para o degrau 2. Zona de conforto. Então, assim, a zona de conforto ela nunca mora no equilíbrio. E eu tenho presenciado e visto isso muito em todos nós. Em todos nós. E aí, não é só a questão de empresário, mas é no nosso dia a dia. É no nosso dia a dia. Eu tenho uma grande conselheira, né? A minha maior conselheira, que é a Bruna, minha esposa. Então, assim, eu não tomo nenhuma decisão importante sem falar com ela. Porque ela também não deixa de ser o meu porto seguro de oração. É só metade, é a nossa Exato. metade. Né? Deus uniu, né? É uma carne só. Então, assim, eu não... Todas as vezes que eu tomo a decisão sem falar com ela, eu me lasquei. Ela falou, eu sabia. Todas. Assim, ó, 100%. Todas as vezes eu dei um tiro na água. Né? Mas voltando a falar a questão do crescimento, então assim, aí a gente pode pegar vários exemplos. Academia, pra gente ficar mais forte. É na dor. Eu preciso melhorar meu condicionamento físico. Você pode ver aqui, né? Tá na pauta, né? Eu preciso promessa de ano correr. novo. Exato, Ano novo eu faço preciso correr mais. E não tá no meu DNA de ficar correndo. Eu não sou uma pessoa que gosta de ficar na esteira meia hora. Para mim é uma perda de tempo. Só que, se eu não fizer isso, talvez eu não fique... A conta chega. Então, assim, a gente precisa achar os pontos que a gente precisa tratar e que, na minha visão, não vai ser equilibrado. Não vai ser equilibrado. Pô, a gente precisa fazer, então vamos focar nisso e vamos fazer. Foca nisso, tá. É isso. E a nossa vida vai, né? Uma hora também a conta positiva chega. Quer seja um retorno financeiro, quer seja um retorno familiar, quer seja o próprio retorno de oração. Né? Vi de Moisés, enquanto ele estava com os braços erguidos, eles ganhavam a guerra. Só que começa a doer o braço de Moisés. E aí ele começa a baixar, o exército começa a perder. Então assim, e aí a gente volta à questão de estarmos juntos. Porque aí Arão pegou e falou, não, então eu seguro seu braço. E eu acho que essa é a nossa ideia. Carlos, eu seguro seu braço. E vamos. Felipe, eu seguro seu braço. E vocês seguram o meu. Então, assim, esse é o cerne, é o objetivo nosso. Porque assim a gente consegue chegar. Talvez não no equilíbrio, mas a gente chega. É isso. Gente, então, ó, fica a dica, oração,
né, e desequilíbrio funcionam. Comenta pra gente se você concorda com isso, né? Se através da oração somos um grupo aqui, como já dissemos, de empresários católicos que vamos fazer o que precisa ser feito sem buscar atalho. Então, o desequilíbrio faz parte do crescimento e a desorganização, se assim a gente pode dizer, faz parte e a gente tem que lidar com isso, mas a gente não lida sozinho. Aqui o Felipe falou da esposa dele, o Léo falou da dele e a minha melhor parte também não está em mim. A minha melhor parte está na minha esposa. Então, é a Lívia, minha esposa, gente, um beijo, também te amo e ela estar ao meu lado é o motivo do sucesso. 99% ela, 1% eu. Né? Então fica aqui também. Gente, para a gente já ir partindo agora para o desfecho disso aqui, né? A gente tem aqui um capacete, a gente tem ali um escudo, um soldado, um guerreiro, um batalhador, né? A gente tem ali também um outro soldado. Como que é isso? Quem gostaria de deixar eu entender por que um grupo de 12 e por que um grupo de 12 voltado à batalha, voltado à guerra, enfim. Como que isso se deu, gente? Como que é isso? Me deixa entender. Posso começar? Por favor. A gente começou a fazer algumas reuniões, né, dos 12, né, que inclusive o nosso host aqui, ele faz parte dele. E a gente começou a trocar ideias. E a gente começou a, vamos dizer assim, nos desnudar entre nós. Que isso, para homem, é muito difícil. Dói. Homem é muito difícil a gente se abrir. Para o homem é muito difícil falar que, faltou o dinheiro. Fiz cagada. Tomei a decisão errada. Eu preciso voltar atrás. Para o homem dói falar desculpa. Para o homem dói falar me perdoa. E conforme andamos com as nossas reuniões, a gente percebeu que nós estamos sempre em batalha. Estamos sempre em guerra. Estamos sempre no fronte de alguma coisa, né? E voltando um pouco na questão da confraria, a gente teve uma formação sobre os Cavaleiros Templários, né? Que na verdade são os cavaleiros que defendiam o templo, os cavaleiros que defendiam a igreja, os cavaleiros que defendiam o sacrário, os cavaleiros que defendiam Jesus, né? Muito provável a igreja é o que é hoje devido também aos Cavaleiros Templários. Uma contribuição grande dos Uma Templários. contribuição grande por ter guardado a igreja num determinado momento da história. E a gente pegou essa linha também pra gente. Porque de alguma forma nós também somos os Cavaleiros Templários da atualidade. Nós também estamos em guerra. O mercado dos produtos que a gente oferece é sangrento. A criação dos nossos filhos do viés que a gente gosta também é totalmente contraditório. Também é uma batalha, também é uma guerra. Então, assim, o 360 graus da nossa vida, estamos em uma batalha. Então, daí surgiu a ideia do capacete, a ideia da cavalaria, da batalha dos templários. Então, começamos com São José, e terminamos aqui com os templários, né? Para levar a gente, no final do dia, para o mesmo lugar, que é o céu. Completando, quando você está numa batalha sozinho é muito mais difícil de ganhar, né? Então, essa questão da união, né? De ter ali um batalhão forte, o escudo, né? É o mesmo símbolo que tem na confraria. O escudo é símbolo de defesa, né? Símbolo de defesa da família, símbolo de defesa de Cristo. E nós precisamos de armas para lutar essa batalha, né? A arma da oração, o terço, a Bíblia. A espada simboliza essa arma, né? E a proteção que é o Espírito Santo, todo o revestimento aí do soldado. Precisa ter essa proteção do Espírito Santo para você ir para a batalha todo dia, né? Qual a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente acorda? É pedir ao Espírito Santo, né? Eu lembro do meu avô, do meu pai. E aí vem a lembrança do vô que foi há pouco tempo. Toda vez que eu via ele levantar, que eram raras vezes, que ele é bem recolhido, eu lembro dele fazendo o sinal da cruz e fazendo a oração dele antes de falar qualquer coisa. Fazendo a oração na cama, agradecendo por aquele dia, colocando as orações dele ali para o dia que se inicia. E eu levo isso para minha vida, né?
Primeira coisa, a oração. Então, todo esse formato de soldado, nós temos que ser soldados forjados em Cristo, né? Hoje a gente está vendo não o machismo, mas a masculinidade em jogo, em xeque, porque falta referência, né? O menino ali que se perde porque não tem um pai ou sofreu na mão de um pai que não era presente. E a gente vê essa falta de referências, né? E hoje a nossa maior referência é São José. Então a gente buscar ser um pouquinho, cada dia, parecido com ele, a gente vai chegar no nosso fim, que é morrer como ele morreu, nos braços de Jesus e Maria. Esse é meu lema de vida. É batalhar, lutar pela minha família, para que no final a gente possa morrer no céu nos braços de Jesus e Maria. Uau. Gente, tá aí, ó. Empresários aqui dispostos a ajudar você a guerrear essa batalha e não sozinho, como já foi dito. Já foi dito aqui, muito difícil a vida do empresário, do empreendedor, solitária, sozinha, né? E aqui você encontra um grupo que vai te acolher. E como o Felipe disse, a gente precisa de armas, né? O escudo é uma arma poderosa que vai fazer, né, grande parte disso. Então, daqui a pouco nós vamos fazer alguns acordos aqui, de alguns termos templários que vamos usar. Então, daqui a pouco vai sair esses acordos, né? Ao longo dos episódios vão saindo esses acordos e vocês vão acompanhando com a gente. Mas para a gente entender agora um pouco, já entendemos a criação, nasceu no coração de Deus, Deus deu o direcionamento, não é sozinho, assim como Jesus, né, teve ali aqueles que foram chegando, foram apresentando outros e o grupo se formou. Aqui não foi diferente, nasceu no coração de Deus e Deus reuniu esses homens. Eu quero nesse 2, 3 minutinhos que o Léo fale um pouquinho sobre a empresa dele, sobre os negócios dele e como hoje ele lida, né, com esse mundo de uma forma empreendedora de fato. E deixe um recado, né, para quem está nos assistindo, para quem chegou até agora com a gente nesse vídeo aqui. E aí na sequência, Felipe, a pergunta é a mesma, você ajudar a gente com isso. Então, fala para a gente um pouco da sua empresa, um pouco do seu negócio, de como você hoje é esse templário lá para os seus funcionários, colaboradores, família, enfim, mercado, fornecedores, clientes e tudo mais. E você ainda consegue, né, tempo para ajudar as pessoas. E a ajuda é através da dica que você vai dar para quem está nos ouvindo. Eu sou proprietário da Anker do Brasil, que é uma importadora de insumos para construção civil. Então, a parte do consumível da construção civil. Então, hoje a gente tem uma cola de PU, a gente tem discos para cortar mármore, porcelanato, enfim. Nós trabalhamos com toda essa linha de insumos para construção civil. Então, nossos clientes são os marmoristas, os vidraceiros, os calheiros. Então, assim, hoje a gente atua mais na parte de acabamento das obras. Então, você que está terminando de construir, é aonde a Anker ajuda, através desses fornecedores, né? Hoje, nossos principais canais de venda. A gente atua com a venda direta, que seria o televendas. A gente atua também nos canais digitais, né? Nossos maiores canais de vendas no digital hoje se concentra no Mercado Livre, né? Maior empresa da América Latina Marketplace? maior marketplace da América Latina, e a Shopee, que vem crescendo muito nos últimos meses, eu diria. E o crescimento da Anker, ela se deu muito em virtude dos marketplaces. Então, assim, eu comecei lá atrás importando produtos, né, onde, na minha visão, era a minha especialidade na época, né, de importação, desenvolvimento de produto, enfim, até pela minha formação, mas hoje a minha especialidade está em trabalhar nos marketplaces. Então, hoje a gente acabou se especializando, a gente acabou estudando muito sobre isso, e hoje a nossa equipe está focada 70% nisso, os outros 30% tá no venda direta, mas a gente consegue, de uma forma muito rápida, crescer. Então, essa é os braços da Anker do Brasil hoje, né? E um recado que eu poderia deixar aqui para vocês é, voltando aos degraus. Não importa onde você tá, mas é possível. É possível. É possível você ganhar mais R$ 1.000 a mais por mês. É possível você ganhar mais 5. É possível mais 10, mais 50, mais 30. Não importa o quão é o seu sonho. É possível. É possível. Então, conte com a gente.
para embarcar nessa viagem, nessa guerra, nessa batalha, mas, acima de tudo, é possível. Uau! Então, gente, insumos da construção civil, e se eu errar, vocês me perdoem, volte um pouquinho aqui esse vídeo que tá lá. Já tem nome, é Anker, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto nome. Essas são as suas opções. A partir daí você pensa em outra. Então não tem outra opção. As 4 primeiras já está definida aqui e é a Anker. O Léo falou um negócio muito interessante. Eu quero com você aqui ver se vale a pena a gente aprender a importar. Será que é um conteúdo legal para a gente trazer sobre importação? Ele falou, pode ser uma renda extra. Pode ser um dinheiro que não faz parte do seu negócio principal ali, mas que você pode aprender e agregar. Então, se você tem interesse em ouvir que o Léo traga para a gente um passo a passo, um como, né, fazer importação e aumentar a nossa renda, escreve embaixo aqui. Se a gente tiver bastante comentário, bastante pedido aqui, a gente vai fazer o trabalho, eu e o Felipe aqui, duro, de convencer o Léo a voltar com esse tema e a gente volta com esse tema no futuro. Mas voltando aqui, Felipe, sua vez, a pergunta é mesmo, como a sua empresa hoje, fala um pouquinho dela, como ela atua, como ela ajuda, e por fim deixa a dica ali, como empresário, para os empresários, de como você pode ajudá-los. É um passo antes, eu venho de uma escola de técnica, uma escola Senai, muito conhecida, que me ajudou muito no início da formação, mas que preparava o aluno para ser funcionário, né? Então, era o melhor conhecimento que meu pai tinha, e ele foi criado nesse ambiente de Senai, de estudar para trabalhar e ter uma profissão garantida no futuro. E no andar da minha carreira, fiz o curso técnico, fiz engenharia, fiz a pós, mas aí voltado só para trabalhar para os outros, né? E aquilo foi me dando uma angústia muito grande, porque você acaba ficando preso. Às vezes o direcionamento da empresa não é o seu direcionamento espiritual, até de formação católica ali, e aquilo foi me dando uma angústia muito grande e teve uma ruptura, um momento que o espírito não estava em paz com aquele momento de trabalhar para uma empresa que não professava a mesma fé que eu. E ali começou o conhecimento de São José e essa mudança, onde eu lembro perfeitamente do dia. Falei, São José, toma conta porque eu estou fazendo coisa errada, né? E ali começou a mudança. A gente até brincava que quem entrava para a confraria ficava desempregado, né? Porque aprender a viver da providência. São José viveu da providência o tempo todo, né? Um dos filmes, uma das histórias que eu li de São José, falava que ele só tinha os braços. E ele sustentou a Sagrada Família o tempo todo. Então, somente os braços, não, ele tem os braços para trabalhar. Então, o nosso trabalho vem do nosso suor, vem do nosso esforço, seja para um terceiro, seja para a sua empresa. Hoje eu tenho a minha empresa, a Pelicanos, também por intercessão da esposa, né? Ela viu ali na imagem do pelicano, uma imagem eucarística, que ele, quando não tem o alimento para os filhos, ele tira da própria carne, assim como Jesus se sacrificou por nós na cruz, pelos nossos pecados. Então, é uma imagem muito forte do pelicano, quando ele tira do próprio peito para dar para os filhos, né? Assim, a imagem de Cristo. Então, a Pelicanos hoje vem com uma proposta de ser uma consultoria, de ser uma empresa de gestão, uma empresa de sustentabilidade, trabalhando na questão de energias, de compostagem. Então, várias propostas interessantes aí para reduzir as contas e ser mais sustentável e gerar uma renda com isso. Então, se uma próxima oportunidade a gente tiver o desejo, a gente pode falar um pouquinho mais dessa questão de sustentabilidade e gestão. Para quem está ouvindo a gente agora, essa ruptura que eu tive, acho que muitas pessoas estão nessa fase também de ruptura, de largar uma empresa para fazer o seu próprio negócio, mas precisa ter um planejamento, precisa ter uma estrutura, precisa ter alguns passos para conseguir isso, né? Não é do dia para a noite. A gente brinca bastante nos nossos cafés, assim, de CLT para empresário é uma ponte bem dolorida, né? É um fantasma. É um fantasma. É um fantasma. Então a gente tem essa ruptura de ter carteira assinada, de receber todo mês ali bonitinho e passar por o Gustavo falou, um dos 12 também falou, todo dia desempregado, né? Você tem a sua empresa, você tem estrutura, você tem tudo, mas é uma luta diária, né? É uma batalha diária, né? Todo dia é uma batalha. Mas é possível, né? Eu acho que a mensagem e a dica que eu posso dar é que é possível, não é fácil, se fosse fácil qualquer um faria, né? Essa questão de empresário é uma cultura que a gente não tem no nosso país, acho que em outros países até mais fomentada. Hoje a gente vê um pouquinho na escola a questão de empreendedorismo, alguma coisinha ali para criança, mas na minha época zero. Senai era
bater crachá, bater cartão ali todo dia e o pagamento no final do mês, né? Então, essa ruptura é muito, muito dolorosa, mas é possível. Como o Léo disse, né? É possível. Tá, Felipe, só uma dúvida que eu tive. Do lado de lá, quem está nos ouvindo, que tipo de empresário contrataria você? Eu falo que empresários que estão com essas dores, né? A dor do crescimento, falo do cobertor curto, né? Gestão financeira, gestão, organização operacional, toda a questão de como eu posso produzir mais com o que eu tenho, como eu posso perder menos, né? As despesas ali, análise de despesas e tudo mais. Então, empresários que estão com essa dor do crescimento, pessoas que querem fazer o seu próprio negócio, que querem crescer, que querem mudar, empresas que já estão estabelecidas e querem gerar redução nas contas, querem aplicar a questão da sustentabilidade. Hoje a gente está com uma parceria muito grande na questão de lixo orgânico para transformar em adubo. É uma coisa que a gente pode falar. Então, supermercados, shopping centers, tem bastante mercado para a gente trabalhar junto. A gente já sabe também a mesma coisa, primeira, segunda, terceira e quarta opção, você que está com custo ali na sua empresa, ou nem sabe o que é isso, ó, o Felipe é o cara que te ajuda. Você que tem problema financeiro, o Felipe não é banco, tá bom? Só para você entender, não é para você mandar mensagem aqui pedindo dinheiro. Felipe, me faz um empréstimo. Não, ele não é banco, mas ele vai ajudar você a sair dessa enrascada financeira através dos projetos e de todo o programa que ele tem aqui. Então, para você que se identificou com essa fala, você que sentiu a dor na hora que o Felipe estava falando, então a gente tem a Pelicanos como primeira, segunda, terceira e quarta opção para resolver esse seu problema enquanto empresário. Então, fala com o Felipe, procura o Felipe ali que ele vai te ajudar. Esse aqui é o nosso papel. A gente está aqui para servir você. Somos serviçais. E buscando o final, e de fato agora é o final, né? Como o Léo fala, eu sou um dos 12 que sou inimigo do fim, né? Mas hoje eu vou ser obediente. Né? Léo, fala para mim aqui, de tudo que a gente bateu papo, tá, o que mais impactou você? Que aquela pessoa falou, essa frase aqui me impactou e hoje eu vou levar para minha vida, hoje eu vou levar para minha empresa, hoje eu vou compartilhar com a Bruna, que lá naquele podcast, videocast, eu consegui pegar para mim. Eu acho que, acima de tudo, a gente estar unido a Deus. Porque de nada adianta eu ter todo o ouro do mundo, toda a prata, e eu perder minha vida, eu perder minha alma. De nada adianta eu ser o empresário mais bem-sucedido e eu chego em casa e não tenho uma família. Então, eu preciso estar unido a Deus, aos princípios dele e a tudo que ele pregou. Tudo que ele veio aqui e disse pra gente. Então, de nada adianta. Porque a gente está falando aqui de empreendedorismo e eu acho que é uma parte importante, a gente precisa ter efetivamente dinheiro, eu acho que faz parte, que inclusive é muito pouco difundido isso na Igreja Católica. Né? Nossos irmãos evangélicos, nesse ponto a gente precisa tirar o chapéu para eles, porque eles são muito mais evoluídos do que a gente sobre esse assunto. Mas de nada adianta. Se a gente não estiver com Deus, se o Espírito Santo não estiver agindo dentro da gente. Então eu acho que nesse primeiro episódio a gente precisa estar com o Espírito Santo dentro da gente. Sem ele não temos batalha. Sem ele não tem guerra. Não tem vitória. Não tem vitória, exatamente. Muito bom, gente. É isso. Felipe, o que você leva daqui para sua empresa, para sua família, para sua vida? Aqui foi que falar isso aqui me marcou, isso aqui foi impactante para mim. Uma das perguntas que surgiu quando a gente pensou nesse projeto, para quê, né? Para que esse projeto? A gente fez inúmeras reuniões nesse um ano e pouco, mas esse podcast eu acho que é um momento de gravar todas essas nossas partilhas. Então tudo que foi falado aqui achei muito, muito gratificante. E o primeiro ouvido, o ouvido que está mais perto é o meu, né? Da minha fala, dos meus irmãos aqui. Então acho que cada ponto aqui tocou muito forte. Mas a oração e a presença de São José, para mim, é o ponto principal também. Ter alguém com um espelho, ter alguém em quem você pode se agarrar para falar. Ele foi sozinho, com a cara e a coragem, mas estava com Deus, estava com Nossa Senhora. E o Espírito Santo mandou ele ir, né? O anjo de Deus mandou ele ir. Então vai com a força de Deus. E você que está em casa, nós estamos aqui, nós só podemos seguir se estiver realmente com essa unção do Espírito Santo. Né? Então, de nada vale esse podcast, de nada vale a gente se reunir, se não tiver realmente unido em oração com Deus. É isso. Muito bom. Vou falar também aquilo que me chamou a atenção aqui.
estarmos em um lugar onde o equilíbrio não vai ser algo que nós vamos buscar. Nós vamos trabalhar no caos, gente, porque é no caos que cresce. Mas só que a gente tem, do nosso lado, os melhores batalhadores, como foi dito. O projeto nasceu no coração de Deus. Foi dito isso aqui. Ele foi inspirado em São José, um homem justo, capaz, né, de cuidar das maiores preciosidades de Deus, que foi Jesus e que foi Maria. Então isso impacta muito minha vida. Eu levo comigo isso, levo para minha empresa, para os meus negócios, para minha família e trago para cá também, né? Quem eu puder ajudar, onde minha voz conseguir chegar. Então isso muito me impacta e isso eu levo comigo. Então eu estou muito bem acompanhado nessa guerra. Então pode ir que não vai ser fácil, vai ter violência, vai andar em desequilíbrio, vai doer, mas quem está do seu lado é mais forte do que quem está do lado de lá. E finalizo dizendo, né, católico de fato fala pouco de dinheiro. E esse lugar aqui vai ser um lugar que nós vamos falar de dinheiro. Nós vamos falar de faturamento e nós vamos falar de muito dinheiro. Então, você viu o Léo trazendo 100 milhões ali, eu até perdi assim. Eu tentei ver quanto era o time, a cabeça bugou. Brincadeira à parte, mas nós vamos falar de dinheiro também nesse lugar. Então, eu quero parabenizar você que chegou até aqui, que está ouvindo, que junto conosco vai comprar essa ideia, comprar esse projeto e vai fazer sua vida de fato ser uma vida em Deus, né, melhor, e se for com dinheiro, melhor também nesse sentido. E quero agradecer aqui imensamente, né, a presença do Léo, o coração do Léo, a oração do Léo, que estava ali atento na hora que Deus falou e Deus fez esse chamado. E temos isso hoje porque ele foi até os pés do Senhor com muita humildade, se colocou aos pés do Senhor. Quero agradecer pela vida do Felipe, que também estava com o coração aberto para receber aquilo que Deus tinha colocado no coração do Léo, acolher, e como o próprio Léo disse, ele já começou a andar, já começou a colocar celeridade, e por isso a gente está aqui hoje, por isso a gente tem esse projeto acontecendo. Então, que o nome do nosso Senhor seja louvado e que você possa dedicar 1 minuto da sua vida para rezar pela vida desses homens, para rezar pela empresa desses homens, as negociações que esses homens fazem e em todos os lugares que esses homens pisam. Porque lá atrás, Jesus começou com 12. E se você for agora buscar estatisticamente, nós somos o maior povo da Terra. Então, esse é o recado que eu quero deixar com você aqui. E mais uma vez, parabenizar você por estar conosco aqui, porque aqui é o lugar certo de estar. Deus abençoe.